Boa tarde, sexta-feira, 4 da tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Uma vez mais, vamos dar início a mais uma live Piandra, consultório em sua casa. Vamos esperar que as pessoas comecem a entrar. Neste momento já algumas pessoas assinarem-nos. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos seguidores. Hoje com o tema Eu Cresço e Desenvolvo. Realmente os nossos pequenotes crescem rapidamente e alguns desenvolvem rapidamente, outros não tão rápido, mas isso depende muito também de vários fatores que vamos hoje tentar abordar de uma forma sucinta e calma para que não restam dúvidas. Sei que gostaram bastante da live sexta-feira passada. Olá, Julieta. E que realmente foi útil, pois recebemos muitos e-mails com dúvidas, com perguntas, com muitas questões e até consultas, porque havia algum interesse das pessoas poderem abordar um bocado mais o tema e desmistificar algumas dúvidas que tinham. Portanto, boa tarde a todos uma vez mais. Vamos então dar início. Hoje vamos falar, como habitualmente, em duas partes. Primeiro com a doutora Mónica, que vai tentar abordar, como bem sabe, a parte dos 6 meses aos 12 meses, o desenvolvimento das crianças nesta idade, e que realmente é uma parte muito complicada, porque é das partes em que eles crescem e desenvolvem muito rápido. Antes de um ano, o desenvolvimento é muito rápido, quase que desenvolvem todos os dias. Nós falamos sexta-feira passada dos marcos de desenvolvimento nas faixas etárias mais precoces, e vamos tentar agora então falarmos dos 6 meses em diante. Vamos ver se eu consigo pôr isto aqui a funcionar. Já temos 16 pessoas, portanto penso que já é um número bastante satisfatório para darmos início. Eu estava a aguardar para ver se entravam mais pessoas, e continuam a entrar. Eu vou chamar então a Mónica para não perdermos mais tempo, que já vamos a 2 minutos da hora 16. Fim de tarde de sexta-feira lindo, com algum sol meio apático, mas também é bonito. Não é o sol que estamos habituados, mas nesta época do ano não nos podemos queixar. Sei que a Mónica já anda por aí, vi há bocado. Vou então tentar chamar para darmos início a mais uma conversa que espero que seja do vosso interesse. Já acionei, estou à espera que ela responda. Pronto, aí está. Lindérrima como sempre, hoje com um vestido todo florado, amarelo, como esse sol amarelado de tarde de sexta-feira. Mónica, tudo Boa bem? tarde, doutor. Boa tarde, pais. Obrigada por cá estarem connosco mais uma vez, por dispensarem um bocadinho do vosso tempo para ouvirmos um bocadinho. Vamos lá então. Tu vais falar propriamente dos 6 meses aos 12, não é? Exatamente, doutor. Isso vai ser muito complicado, porque há um crescimento aí muito grande, há etapas que realmente é muito importante realçar, porque quanto mais pequeno o desenvolvimento é muito mais rápido, e depois temos que estar muito mais atentos, mais rápido, e nós com menos perícia de podermos avaliar. Eu quero dar um boa tarde novamente a todos os presentes. Agora sim, a Nayol também já está entre nós, há bocado vi a Silmara. Beijinho à minha equipe, muito obrigado por estarem aí no feedback. Vamos lá então, Mara. Vamos lá então, Mónica.
Antes de tudo, é sempre importante, como já te lembrei na live passada, que é sempre importante dizer aos pais que se o bebê está a crescer bem, interage com o mundo à sua volta, demonstra afeto aos pais e familiares próximos, mas tem um pequeno atraso em alguma aquisição motora, o seu desenvolvimento provavelmente está dentro do esperado para ela. Portanto, papás, não se preocupem nem comparem ao primo, ao sobrinho, ao filho da amiga. Papás, estejam descansados, que muitas vezes nenhum bebê é igual ao outro, e na maior parte das vezes um desenvolve num mês e o outro no outro, ou 2 meses depois, portanto, era para Cada um transferir. tem a sua velocidade, não é, Mónica? Exatamente, doutor, de crescimento e desenvolvimento, principalmente Dentro, desenvolvimento. dentro daquilo que é aceitável, óbvio, não é? Exatamente, sempre, doutor, sempre. Muito bem. E Vamos hoje então, para a live vamos para aos ter mais marcos. ou menos noção de quando é que acontece o quê. Exatamente. Vamos lá então. Para Está o bem. sexto mês, o que é que tu tens para dizer-nos? Vou falar um bocadinho da faixa etária num todo, dos 6 aos 12 meses, e depois já falo um bocadinho do sexto mês. Portanto, Muito nessa bem. faixa etária, os músculos, o equilíbrio e o controle motor estão mais desenvolvidos, sendo o bebê capaz já de sentar sem apoio, alguns nem todos, e de fazer as primeiras tentativas de ficar de pé, agarrando-se a superfícies, seja móveis, às grades do berço. Portanto, entrando para o sexto mês, falando um bocadinho de desenvolvimento motor, ele já se mantém sentado sem apoio por cerca de 1 minuto, já está a treinar o gatinhar, já se arrasta pelo chão, já começa a arrastar, mas nem todos os bebés, nesta altura, já transferem um objeto de uma mão para a outra, Outra? com uma maior rapidez do que antes, já segura um objeto pequeno em cada mão. E em relação Sem à deixar cair, comunicação, sem deixar cair, Mônica. sem deixar cair, doutor. Pode deixar mais lá para frente, ele já tira, mas eu depois vou apresentar, doutor. Mas pode sim deixar cair, lógico. Ainda não Exatamente. tem tanta destreza nesta altura. Muito bem. Portanto, falando um bocadinho da comunicação, não vou falar com linguagem por comunicação, seria comunicação, porque linguagem seria ele já estar a falar, mas comunicação porque engloba o facto dele ainda estar a usar gestos, a balbuciar para se comunicar. Portanto, já balbucia bastante no sexto mês de vida, já diz algumas vogais, como o A, o O e o E, algumas consoantes, como o Z, o F e o T, e já conhece bem o seu nome. Portanto, quando chamado, ele já vira e pronto, já se vira para o lado onde estiver a ser chamado. E já tem uma grande interação com os pais e com algumas crianças que estejam em casa, que sejam próximas, que ele tenha contato próximo. Já interage bastante e já fica feliz quando os vê. Portanto, eu queria dar uma dica, não tem muito a ver com a live, mas por esta altura já começam a crescer os primeiros dentinhos, doutor. Então, queria Muito dar bem. um conselho aos pais. É Muito que os bem. papais estabeleçam uma rotina de limpeza da boca e dos dentes, seja com uma gaze ou com uma escova de dentes própria para os bebés, mais ou menos assim como esta, fazendo disso um hábito para que ele se habitue sempre a isso. E, portanto, entrando agora, doutor, para o sétimo mês, em relação ao desenvolvimento motor, eles já deixam cair objetos e já apanham brinquedos do chão. Sentado sem apoio, ele já se volta para o lado para apanhar um brinquedo ou já se inclina para frente para apanhar um brinquedo. E por esta altura, ele já começa a coordenar ainda melhor do que ao sexto mês a musculatura necessária para gatinhar e, portanto, ele já se consegue, deitado no chão, levantar os braços, né, apoiado pelos braços e pelos joelhos, já consegue levantar o tronco. E Nota-se aí, que ele já começa a usar melhor aquilo que são os cinco sentidos, não é? exatamente, E alguma rigidez, e alguma mobilidade nessa musculatura. exatamente. Começar essa musculatura provavelmente está preparada para poder manter-se de pé e antes disso poder fazer o movimento de engatinhar para aqueles que engatinham, que é a maior parte deles. Exatamente, doutor. E, portanto, papás, outro conselho é que tentem ter um espaço para que ele se possa movimentar, né? Para que se mobilize, de forma que ele possa desenvolver dentro do tempo esperado. Porque, por vezes, nós não deixamos, mantemos sempre o bebê na cama, não queremos pôr no chão, nós mães e pais. Agora, Temos muito mais por causa do Covid.
Exatamente, doutor. Isso pode interferir um bocadinho no desenvolvimento dos nossos bebés. Em relação ao sétimo mês, em relação ao desenvolvimento cognitivo, ele já imita pequenos gestos que o adulto faz. Por exemplo, se a mãe estiver a pôr a mesa, doutor, a tirar algo da mesa, ele já imita e já tira algo da mesa. Não são todos, lógico, não é? Já começa a entender algumas partes do seu corpo, já sabe que tem orelhas, que tem nariz, já as partes genitais também já sabe que tem. Já ativa corretamente, eu vou fazer um bocadinho de barulho, papás, vou fazer um bocado de barulho. Já ativa corretamente um brinquedo, ou seja, um brinquedo simples, não é? Ele já sabe que se tocar no botão, faz barulho. Exatamente. E já começam Já, também... já vi que estás a estimular bastante os teus filhotes, pá. Já, doutor, eu tenho uma bebé de 8 meses, papás, portanto, Exatamente, eu sei. tenho alguns Muito brinquedos, bem. fica mais fácil, doutor. Exatamente. Também já começam a encaixar objetos uns nos outros, eles já conseguem, já põem uns dentro dos outros e já começam, muito importante, e acho que os pais acham uma piada, nós pais achamos uma piada, já começam a expressar a comunicação através de sílabas, já dizem dá, 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 má, mamá, pá, pá, pá. Então, mais uma dica, doutor. Portanto, a sua curiosidade é insaciável nesta altura e já se movem muito. Portanto, vamos preparar agora, já que ele já começa a dominar o gatinhar, as explorações do bebê, removendo objetos perigosos, imóveis e tudo que possam cair em cima do bebê, que estejam ao seu alcance, seja detergentes. Temos sempre tendência de pôr os detergentes em armários, em baixo. Então, papás, preparem a casa para isso, para que não aconteçam acidentes. Nós queremos o melhor para os nossos bebés. Olha, está uma mãe aqui a dizer, a minha filha tem 7 meses e já segura o telefone e imita já desapareceu. Segura o telefone, espero que seja um telefone de brinquedo, não é? Não, papás, por favor, isso interfere com o desenvolvimento. O ideal é que não estejam a dar nem a pôr os bebés a verem televisão a tocarem nos telemóveis, a beberem com os telemóveis. Eventualmente para alguma distração, mas o ideal é que não... Telas para esta idade até os 2 anos, não. É o ideal. É contraindicado mesmo. Exatamente. Então, o que é que tens a dizer na faixa etária seguinte? Pois, para o 8º mês, em relação ao desenvolvimento motor, ele já começa a aprimorar a pinça fina, já usa o polegar indicador para agarrar pequenos objetos. Ainda não está bem aprimorada, mas já começa. Eles já seguram bem. Isso já começa o 6º mês, mas no 8º mês ele já segura bem o copo d'água e já leva... E leva a boca? Exatamente, não estou a fazer publicidade, perdão. Já agarram 2 cubos com uma só mão. Claro que mais pequeninos, eu não tenho aqui, portanto, estou só a dar um exemplo que tenho. Ele já se muda da posição de sentado para a posição de barriga para baixo e agora já começa a agarrar-se aos móveis, alguns bebés, nem todos, e já fazem o famoso tem-tem. Há uma mãe aqui que nos diz: o meu filho gosta muito de assistir bonecos, Mickey e Pocoyo, são os preferidos. Mamãe. Ele só tem 5 meses e ama esses bonecos. Mamãe pode ser ótimo, pode achar que é ótimo, mas isso pode interferir em relação à linguagem. O ideal sempre é que sejam os papais a conversar com eles, a explicar as coisas. Se a mamãe vai mudar a fralda, diga, vou mudar a fralda. Porque isso às vezes pode interferir no desenvolvimento da linguagem e não só. E mesmo por uma questão oftalmológica, não se aconselha o uso de telas antes dos 2 anos de idade e a televisão está incluída. Está uma pergunta, mas acho que já está respondida. É um problema os bebés verem televisão? Sim, é um problema muito grande mesmo, como disse a doutora Mônica, interfere bastante na parte da comunicação e Exato. na parte cognitiva. Os bebés criam um ambiente muito fechado no meio entre ele e o boneco. Eu tenho experiência de bebés que inclusive incorporaram bonecos. Eu tenho bebés que incorporaram o Rei Leão, há crianças que incorporam os super-heróis. Nessas idades, os grandes super-heróis é o pai e a mãe, e para isso nós devemos estimular e desincentivar a 100% qualquer coisa como telas. Vamos, Mônica. Exatamente.
Concorda, Em não é? relação ao desenvolvimento, concordo perfeitamente, doutor. Concordo perfeitamente, doutor. Interfere bastante no desenvolvimento cognitivo e ele já deixa de interagir com o meio, que é o que ajuda a desenvolver mais e melhor. Exatamente. Portanto, dentro do 8º mês, em relação ao desenvolvimento cognitivo, alguns bebés já vocalizam papá e mamã e já obedecem a pequenas ordens através de gestos tais como vem cá, senta-te, vai, dá, mas isso é por volta dos 8 até os 12 meses. Nem todos adquirem isso, ou nem é uma média que adquira isso aos 8 meses, é entre os 8 e os 12 meses. Então, para os papás que estão super ansiosos para que o bebê comece a andar, uma dica, mas nunca estimular demais, se vir que o bebê tem incomodado, pare. Pode sempre colocar o brinquedo sobre uma cadeira robusta que não se movimente para que ele não caia e incentivá-lo ele no chão a levantar-se para ir buscar o brinquedo à cadeira. Isso é uma forma de pô-lo já a treinar a musculatura, né, para se pôr de pé. É uma forma... Deixa-me só fazer aí um acréscimo, se me permitis, Mónica. Não estimula isso com as famosas aranhas, por favor. E andadores, doutor. Andarilhos. Exatamente. O desenvolvimento da marcha deve ser feito de forma espontânea, completamente. Não forcem. Até podemos estar a passar etapas de desenvolvimento, fazendo com que a posterior haja atraso às marchas debilitantes, às patologias associadas, cuja recuperação seja muito complicada. Pois, doutor, reforçando isso, para os pais perceberem que há bebés que começam aos 6 meses a gatinhar, mas há bebés que só começam a gatinhar por volta dos 10, 12 meses, e aí já gatinham com muita agilidade. Portanto, cada um a seu tempo, mas sempre dentro dos limites estipulados, para que tenhamos atenção caso haja algo diferente. Exatamente. Mônica, sem querer tirar o raciocínio, aqui uma pergunta. Doutora, que tipo ou quais brinquedos devemos comprar para estimular o desenvolvimento dos bebés e a partir de... Pois, perdi-me. Eu não consigo ler o resto, doutor. Devemos comprar para estimular o desenvolvimento dos bebés. Mas e a não partir consigo. de que idade? E a partir de que idade? Exatamente, mamãe Luciela, estimular os bebés é desde o primeiro mês de vida. Desde o Seja nascimento. Exatamente, seja a conversar, seja com... Pronto, alguns pediatras não recomendam os móveis no berço, mas isso é quando eles estão a dormir. Mas se ele estiver acordado, ter um móvel ou ter aos parquinhos, doutor, com brinquedos pendurados, né, por exemplo, isso já estimula que ele treine a musculatura, porque ele já vai ter a tendência, né, não a partir do primeiro mês, mas por volta do segundo, terceiro mês, de levantar a mão para alcançar ou bater nos objetos, naqueles brinquedos. Brinquedos com diferentes texturas, para que ele possa explorar o meio e sentir as diferentes texturas dos objetos. E sempre brinquedos seguros, né? Que não se desprendam pequenas peças, né? Para que não haja acidentes de ir os brinquedos e fazer broncoaspirações e não só. Portanto, doutor, mas são vários, doutor. Tentar não termos... Exatamente, Diga, mas doutor, tentar sim. não termos também brinquedos pontiagudos nem afilados, Exatamente. de maneira que não haja... E o que prejudica também o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento destas crianças são os ardomos. Eu gosto dos bebés mais ou menos miçangas e fios de ouro, etc, etc. Exatamente, exatamente. Uhum. Podemos passar para mais alguma coisa? Podemos, doutor. Vamos falar agora sobre o 9º mês. Portanto, a partir do 9º mês, ele já consegue, isso também faz parte da pinça fina, ele já consegue bater, da motricidade fina, ele já consegue bater palmas, mas claro que ele só vai bater se vir os pais antes, a partir do 6º mês, a fazerem o... Estás aí com problemas? Voltaste, tinhas ido. Estamos aí com problemas de net. Já, pai. Estamos a ouvir-te com cortes, está bem?
Mas para responder à senhora Luziela, em relação às minhas filhas têm 3 meses e ultimamente distraem-se muito fixando o olhar nas próprias mãos. É normal, sim, é normal. É o reconhecimento das próprias mãos, às vezes começam a pôr as mãos dentro da boca. Há casos que até às vezes engasgam-se com as próprias mãos, mas isto é perfeitamente normal, não tem qualquer problema. Temos aqui mais alguma questão? Boa tarde, doutor, cheguei tarde. Com quanto tempo o bebê começa a sentar? Vamos deixar a Mônica entrar para começarmos a responder. Já respondemos essa questão, tá bem? É só um minutinho, vou tentar. Ela pede para entrar, há problemas de net, mas ela vai entrar dentro de alguns minutos. Já respondemos essa questão e outras que temos aqui pendentes. É só... Alô, Mônica? Aí estás. De volta. Ouves-me? Alô, Mônica? Ouves-me? Pois, há uma mãe que perguntava quando é que o bebê começa a sentar. Quando é que o bebê começa a sentar-se? Por instantes sentados. Como eu já havia referido na live anterior, usar não é? Almofadas à volta ou usar a almofada da amamentação vai estimulando. Sim, diga, doutor. Para falar um bocado mais alto, que há uma mãe, as mães começam a dizer que não te ouvem perfeitamente. E agora, doutor, ouvem? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Tá, não ouviram o princípio. Já mais. ouvem, mas não ouviram o princípio. Ah, ok, está bem. Já se ouve bem, não é? Tá. Já sim. Vamos lá bom. então do princípio. A partir do 5º mês. Sim, doutor. Alguns bebés já começam a sentar-se, mas caem muito facilmente. Por alguns segundos eles já conseguem manter a postura sentada, não é? Então, como eu já havia referido, para que ele não bata em móveis ou caia para o chão, fazer um muro, caso não tenha almofada da amamentação, que também serve para essa etapa, fazer um muro de almofadas à volta dele para começar a estimular a fase de sentar. Mas é por falta do 5º, 6º mês. Ao 6º mês ele já se senta sem apoio, já fica sentado, apoiado pelas mãos, né? Mas já fica sentado por 1 minuto. Cerca de 1 minuto mais. As minhas filhas têm 2 meses e quando as chamo, elas não seguem a voz. Pelo tempo ainda é normal? Sim, sim, doutor. Ainda é normal. Ainda é normal. Ainda por cima daquilo que me apercebi são gêmeas. Exatamente, doutor. Isto ainda tem uma influência. Não sabemos se nasceram prematuras, se não. Isso tem outras. E tem outras condicionantes. Exatamente, doutor. Doutores, as minhas filhas têm as minhas filhas têm 3 meses e ultimamente fixam muito o olhar para as próprias mãos. É normal? Ou estamos num grupo de mães com gêmeas? Alô, Mônica? Sim, é normal. Bem, enquanto a Mônica vê o que é que se passa com a internet, sim, é normal olharem para as mãos, é normal mexerem mão com mão, o reconhecimento das mãos, é normal porem as mãos na boca. O que a Mônica quer dizer, eu entendi perfeitamente, é que diz que os outros marcos de desenvolvimento estejam normais, é normal, porque realmente se há um atraso, é muito difícil que haja um atraso somente numa coisa pontual. Portanto, muitas vezes o atraso é global, nota-se um atraso mais acentuado de um lado, mas vemos que também há um atraso de certa forma em outro. Vamos tentar chamar de novo a Mônica. Portanto, é normal não engatinhar e começar a andar. Aqui, se eu quiser ser muito minucioso em relação à resposta, é normal não engatinhar e começar a andar. Não, não é normal. Porque o que é normal? O normal é aquilo
que acontece mais frequentemente numa determinada idade. E mais frequentemente o que acontece às crianças é que eles engatinham primeiro e depois andam. Mas é verdade que crianças há, sem qualquer problema, e isto não que traduz patologia, andam sem engatinhar, começam a pôr-se de pé, agarrados primeiro, depois começam a tirar uma mão e assim sucessivamente, e quando damos conta já estão a andar sem terem engatinhado. Mônica, podemos ir para mais alguma etapa? Podemos sim, doutor. Vamos ainda falar um bocadinho de desenvolvimento cognitivo ao nono mês, só para terminar. Portanto, eles já apontam para objetos e já conseguem dizer o que querem. E muito importante também nesta fase é a brincadeira paralela. Com o primo ou com o irmão, ele vai estar ao lado, não vai brincar exatamente com a criança, porque até os 2 anos normalmente eles não brincam ou não interagem em brincadeiras com as outras crianças, alguns sim, outros não, mas ele brinca ao lado e imita a criança que estiver ao lado. Isso também é muito importante. Papás, vamos sempre estimular lendo livros, apontando para os objetos enquanto dizemos o nome. Isso ajuda bastante na construção de vocabulário, mesmo que eles ainda não falem, papás. Parecendo que não, eles estão a gravar e mais lá para frente vamos ter provavelmente um rico. São de pé, portanto, alguns já se pode andar. A partir do 8º, 10º mês, crianças, algo que não é normal, como o doutor disse agora, porque a maior parte não é nesta altura que o faz, mas já alcança a posição, já se põe de pé. Já conseguem trepar também para uma cadeira de adulto, voltar-se e sentar-se. Já retiram objetos de recipientes. Antes só punham, agora também já conseguem retirar objetos de recipientes. Em relação também ao 10º mês, desenvolvimento cognitivo, eles já começam a relacionar objetos com o seu fim, ou seja, se puser se tiver o telefone de brinquedo, ele vê o pai e a mãe usarem o telemóvel, ele já põe, já junta ao ouvido. Isso faz parte do raciocínio dos bebés. Isso é muito importante no Muito desenvolvimento. importante. É Muito importante. importante. Começam a imitar até lidas caseiras e tudo mais. Exatamente. Fingem estarem a limpar, imitam a mãe Exatamente. ou o pai, consoante muitas vezes o que está mais próximo, o que estão mais habituados a ver. E temos aqui mais uma questão. O bebê não aprende sozinho se não for estimulado? Isso é obrigatório conduzir a aprendizagem? Mãe, E não a precisa terceira ser pergunta sempre estimulado. Nós da estamos aqui mesma pessoa é: não tentar deverá dizer, ser são apenas natural? algumas dicas, mas não. Deixamos-te ouvir, Mônica. Mas o que a Mônica quis dizer, muito provavelmente, é que não precisa estimular. Eles aprendem de forma natural. Aqui é dicas para que possamos fortalecer, avançar, porque cada um faz uma palavra muito grande a dizer nesse tipo de situações. E mais do que estimular, importantíssimo também, é não prejudicá-lo. Mais do que estimular é não prejudicá-lo, porque realmente nós muitas vezes tomamos algumas atitudes que, em vez de ele poder fazer até da sua forma natural, atrasa bastante, porque os pais têm ansiedade em querer que as coisas aconteçam rapidamente, principalmente se tiverem 2, 3 filhos, e aí serve um deles, o mais velho, sempre de comparação. Hoje estamos mal com a net, mas estamos a sair. Estamos a sair bem. Vamos embora então para mais uma etapa. Pô, já, isso aqui já andamos nós a mudar. E o vocabulário a partir daí tende a aumentar, mas mais a partir do 12º mês. E portanto, papás, em vez de estarmos a falar abebezado, falar assim a grosso modo, vamos sempre tentar falar de forma correta para que o bebê possa construir, não é? Um vocabulário correto também. A tendência sempre dos pais é falar como o bebê está a falar, mas não. O ideal é que os pais repitam
e falem de forma correta para que ele possa aprender e possa falar também de forma correta. Claro, porque senão ele tem que aprender duas vezes. Primeiro aprende de forma Exatamente. incorreta e depois, quando aprender de forma incorreta, lá estamos nós a tentar corrigir para ele poder falar de forma correta, não é? Portanto, aí Exatamente. temos que ter atenção. É mais fácil aprender uma do que duas vezes. Logo, obviamente, e concordo plenamente o que a Mônica disse, ensinar é melhor ensinar logo bem. Assim, Exatamente. fechamos o capítulo e ele, quando começar a falar, obviamente que ele começará a falar de forma incorreta, mas tem que ouvir várias vezes de forma correta para poder retificar. Há uma mãe que nos pergunta, é normal o meu filho com 5 meses começar a sair dentes? Com certeza. Há bebês doutor, mas como o doutor já explicou antes, não é o normal, não é? Que começam com a erupção dentária por volta dos 4 meses e alguns por volta dos 3 meses, mas o normal é que saia por volta do 6º mês, mas sim, ao 5º mês pode acontecer. É aceitável, sim, senhora. Está aqui uma pergunta também, acho que tens acesso. Sou mãe de uma bebê prematura e quero saber qual é o desenvolvimento ideal para estes bebés. Pois, mamãe, existe até pediatra do neurodesenvolvimento, que no caso do Dr. Leite, que normalmente segue os bebés prematuros até o 2º ano de idade. Porque como eles nasceram antes do tempo, normalmente o que é que nós fazemos pediatras é, dependendo de outras patologias, outras condições que ele possa ter, que não só a prematuridade, e que possam advir da prematuridade, é fazer a idade corrigida, né? E basearmos a partir daí em relação ao desenvolvimento do bebê, caso seja um prematuro com desenvolvimento esperado para a idade corrigida. Muito bem. A outra pergunta, uma das mães que diz que o bebê agora está com a erupção dentária, com alguma gripe e febre. Se é normal esta febre? Sim, não da erupção dentária, mas por causa da gripe. Está com uma infecção viral, muito provavelmente vai ter febre por este motivo. Analgésico, penso eu, e deixar o dentinho sair tranquilamente. Mônica, temos Soro mais 7 fisiológico. minutos. Ok, doutor. Portanto, por volta do 11º vez também, eles já se põem de pé e já se deslocam lateralmente em móveis ou no berço, nas grades do berço, para se deslocarem. Também já agarram objetos pequenos, utilizando unicamente o polegar e o indicador, porque por esta altura já tem a pinça fina muito bem organizada. E, portanto, também já seguram na mão do adulto e já dão alguns passinhos ou gatinham, ou então, por esta altura também, os que ainda não dão passos, ainda não se levantam, já gatinham com muita agilidade. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, eles já começam a querer rabiscar páginas. Então, o conselho, papás, nada de usar lápis de cor que tem objetos pontiagudos, né? Lápis pontiagudos. O ideal é usar lápis de cera, que não magoam os bebés. Vamos já passar agora do 12º mês, por causa do tempo. Tranquila, Então, em tranquila. relação... Tranquilo, doutor, ótimo. Em relação ao desenvolvimento motor, ele já retira e coloca argolas de uma haste. Tem aqui um pequeno brinquedo para poderem perceber. É muito Também ótimo. exatamente, já ficam de joelhos sozinhos, mantendo o equilíbrio e já utilizam perfeitamente as duas mãos para várias atividades. Por esta desenvolvimento cognitivo, eles já começam a emitir alguns sons iguais aos da língua materna e parecidos com algumas palavras da língua materna, e alguns bebês há que já conseguem dizer duas palavras. Não duas palavras juntas, mas já conseguem dizer uma ou duas palavras. Já conseguem também ligar e desligar aparelhos eletrónicos, telemóveis, computadores. Eles já conseguem começar a manusear, mas claro que já dissemos que isso está fora de questão, mas claro, se ele apanhar o comando ou o telefone, ele já consegue, ou perto do computador, já consegue manusear e ligar e desligar. Doutor, posso então, vamos, se calhar falava um bocadinho de sinais de alerta, doutor? Sim, para terminarmos. Que a Silvia está em pulgas. Acho muito bem. Muito rápido. É só para os pais terem noção, né? Porque isso é muito importante e acho que é um dos objetivos dessa live. Portanto, em relação a tudo, a estes meses todos que eu Exatamente.
dos 0 aos 12 meses. Ficar sempre atentos, papás, o choro excessivo, que não cessa com cuidados e atenção, ou ausência de choro, isso desde mesmo do primeiro mês de vida. Bebés com irritabilidade excessiva que não justificável, bebés com hipotonia, que não se movimentem muito parados. Às vezes as mães acham, não, meu bebê é tranquilo, dorme, não chateia. Papás, atenção, isso pode não ser muito normal. Bebés que têm pouco ou nenhuma resposta ou interesse a estímulos ambientais, que não focam o olhar com a mãe e com os outros cuidadores ou com os irmãos, bebés que não emitem sons, que dormem muito pouco, que têm falta de apego às pessoas de convívio e que não façam algumas adaptabilidades que eu fui falando desde o sexto, né? Ou desde o primeiro mês, desde a live passada, se forem ver, até o 12º ano de vida. É preciso termos atenção a isso. E sempre contactar o pediatra caso notem, papás, alguma coisa de diferente. Muito bem. Muito obrigado, Mônica. Obrigadíssimo por esse teu tempo. Obrigada, papás. Dois fins de semana a tirarmos do sossego, mas realmente eu penso que é por acho que é por uma boa causa. Neste momento, 60 pessoas a ouvirem e 60 pessoas a olharem para os seus filhos e avaliarem, espero que avaliem de forma correta. Não há, ou raras vezes há atraso no desenvolvimento da criança pontual, portanto, não se baseiem e agarrem-se somente a um dado, portanto, é bom olhar para um todo para podermos, evidentemente, avaliar atraso ou não atraso. Não se esqueçam também que as pessoas fazem isso na velocidade correspondente, embora em pediatria exista sempre um marco para dizer é muito cedo ou já passou o tempo. Beijinho grande, Mônica, permita-me deste grande beijo por estares distante, porque continuamos com este distanciamento social, tá bem? Eu sei que as mães agradecem, algumas delas já estão a agradecer. Obrigada aí, papais e mamães, bem-haja, doutor. Cuidem bem dos vossos filhos e ter sempre atenção à segurança, doutor. Sempre atenção à segurança dos nossos bebés. Obrigado. Obrigado, Mônica. Obrigado Obrigada, mesmo do coração. Chamar agora a Silvia para falarmos a partir de um ano aos 3 anos, também. Queria também aqui realçar que não era bem este o objetivo, mas o que está a acontecer é que essa nossa live está a ser seguida por muitos médicos, principalmente pediatras. Qualquer dia temos que preparar isso um bocado mais científico, porque realmente eu depois sou contactado em outros fóruns, porque precisávamos de esclarecer mais coisas, precisávamos de poder abordar a coisa de outra forma, mas realmente é sempre bom vocês, colegas, estarem aqui conosco, é sempre bom sentir que vocês estão aí na retaguarda. Vanessa, Catarina, beijinho grande, boa tarde para vocês. Espero que já tenham terminado os vossos afazeres clínicos. Rosana, beijinho. Estou a estar muito estranha, Rosana. Está sempre nas lives pediátricas. Vê lá se tens uma surpresa para mim. Oi, Silvia. Oiê. Senti aí um calor, já estavas meio aquecida, preparada? Não, estava aqui a vibrar com a Mônica, com todas as fases, querendo ou não, para nós que já temos filhos, vamos fazendo um upgrade e também vamos nos lembrando de tudo que andamos a passar com os nossos filhos, né? Lucília Tatiana diz-me agora, devíamos fazer um zoom científico e falarmos de um tema interessante. Vamos embora. Ela organiza, nós participamos. Doutora Lucília é pediatra também. É? Um beijinho grande. É pediatra. De onde? Ela é pediatra, ela trabalha na Multiperfil. Muito bem. Beijinho, colega. Um dia devemos nos encontrar e conhecermos pessoalmente. Obrigado por estar aqui na nossa humilde live. Silvia, o que é que tens a dizer? 12 meses. Vamos embora. E então, aí, depois de todos esses estímulos e de tudo que nós já vemos que as crianças têm a capacidade de fazer junto com os seus pais, né? Que os vão estimulando. A partir de 1 aninho, a criança, ela está
tá pronta para começar a fazer marcos mais importantes, não é? Ela já começa, a partir dos 8, 9 meses, a começar a querer pôr-se de pé, ficar na pontinha do pé. Com 1 aninho, ela já começa a deixar de engatinhar para começar a pôr-se de pé e começa a ter aquele equilíbrio de forma que dá alguns passos sem cair, não é? É importante, antes de começarmos a falar dos marcos, sempre importante dizer aos pais que esta é a fase dos estímulos, é a fase em que há um desenvolvimento maior do sistema nervoso da criança, não é? E então, lógico que esse desenvolvimento vai acontecendo ao longo de todas as etapas do bebê, mas nessa fase o bebê participa da rotina da casa e automaticamente ele está exposto cada vez mais a mais reflexos, a mais estímulos, e ele quer interagir e tornar-se também num indivíduo. Devemos nos lembrar que a criança, nós temos aquela música cabeça, ombro, joelho e pé, que é o crescimento, não é? Nós temos o crescimento caudal e começa céfalo-caudal. Exatamente. Céfalo-caudal, não é? Que começa na cabeça e termina nos pés. Então, nós temos todas aquelas partes e em relação ao sistema nervoso, que é a tua praia, mas eu vou entrar um bocadinho, nós temos a mielinização, que é fundamental para a maturação, não é, do sistema nervoso e também aumenta a eficiência da transmissão dos impulsos. Exatamente. Certo? Certíssimo. Então, é importante lembrar disso. A partir daí, a criança, lembrar as mães, porque existem mães que quando o filho completa 1 aninho, elas só levam a consulta se o bebê tiver algum problema, uma febre, um mal-estar, mas as consultas não param. Nessa fase, nós temos as consultas que são importantes, que cruzam com os marcos do desenvolvimento, que é aos 15 meses, não é? 1 ano e 3 meses, aos 18 e aos 24, até os 2 anos. Exatamente. Então, dentro dessas consultas, nós conseguimos ver o quanto a criança amadurece, o quanto a criança desenvolve, ok? Então, a Mônica deu ali uma geral, acabou por entrar também um bocadinho do que a criança faz ao longo do primeiro ano, porque ela vai continuar a fazer as mesmas tarefas que ela já fazia antes e vai aumentando com outras. É como eu. Eu também faço as mesmas tarefas há muitos anos e estou a aumentar com outras. Cada vez mais nós estamos sempre a evoluir. E então, com 15 meses, né, que é 1 ano e 3 meses, a criança, ela já pega os objetos, já não é a pinça fina, mas é a pinça grossa, ela pega com as 2 mãos, ela quer montar, ela quer fazer coisinhas que ela própria já se sente com habilidade para fazer. Puzzles, mais ou menos. Exatamente, puzzles. Deixa eu dar-te uma dica, Silvia. Agora estava aqui a lembrar-me quando fizeste esse gesto. E é porque uma coisa lá no cérebro está bem desenvolvida. Uma coisa, entre aspas, que é o corpo caloso. E então ela começa a ter a grande percepção de juntar as coisas ao meio e uni-las. Portanto, tirem os telefones, deitem fora isso e arranjem um brinquedo igual a esse da Silvia. Então, aí ela já faz os gestos com a cabeça, ela já tem percepção do tchau, do não, já bate palmas sozinha, sem que alguém a esteja a estimular, não é? Ela quer tirar roupa do armário e as mães começam a ficar malucas porque ela vai, abre a gaveta, põe-se de pé e começa a jogar as roupas para fora, combina 2 a 3 palavras. Isto é de 1 ano e 3 meses, que são 15 meses, até 1 ano e 6 meses, que são os 18 meses do bebê, ela vai fazendo todas essas situações. Então, ela vai combinar 2 ou 3 palavras, ela já se distancia da mãe sem perder a mãe de vista, não é? Leva alimentos à boca com a ajuda da mão, sozinha, ela quer experimentar a textura,
começa a ficar independente e depois quer sentir a textura dos alimentos. Ela corre e sobe degraus baixos, e essa fase é muito importante, nós temos atenção aos acidentes, não é? Nunca deixar a criança sozinha. A criança é exploradora, ela quer explorar o ambiente onde ela se encontra, e então tem sempre que ter ali um adulto ou um cuidador ao lado da criança para evitar os acidentes, não é? E aí continua, ela já aceita a companhia de outras crianças, mas acaba por brincar sozinha, independente de estar ali naquele ambiente, né? E com E tem 21 alguma meses... necessidade também de começar a socializar, não achas? Sim, ela socializa. E então, porque assim, nos 18 meses do bebê, que é 1 ano e 6, não é? Ela vai se distanciar, mas não vai perder a pessoa a quem ela tem o afeto assim, de vista. Mas ela já socializa, ela já fica ali no ambiente, não é? Ela começa a ter independência para fazer as coisas, mas ainda precisa de ajuda e de orientação. Em relação à linguagem, o que é que tinhas a dizer? Em relação à linguagem, na faixa etária de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, Sim, mais ou menos nesta faixa. sim, ela vai combinando palavras, não é? Ela já, a partir de um ano até 1 ano e 3 meses, ela pelo menos imita os gestos e brincadeiras, não é? Que o adulto vai fazendo com ela, dos bonecos que ela assiste, e ela pega pelo menos, ela fala pelo menos uma palavra com sentido, que ela já começa com o papá, e aí vem o dá, o não, o sim, e sempre com gestos de cabeça também para associar aquilo que ela está a tentar falar. Exatamente. E depois, Silvia, com desculpa cortar-te, que há aqui uma insatisfação, mas para nós respondermos as perguntas, tem que pôr as perguntas na caixa, porque senão passa rápido e nós não temos acesso. E depois, com 1 ano e 6 meses, ela já consegue combinar pelo menos 2 a 3 palavras. Não é? 2 a 3 palavras ela já consegue combinar e ela vai falando. E claro, consoante o estímulo que o papá, a mamã ou o cuidador estiver a dar à criança, ela vai repetindo. Se nós dizemos eu te amo, ela pode não verbalizar completamente a palavra, mas ela fala te amo. exatamente. Amo. Gosto. Olha, Então, gostei da palavra que tu estás a exemplificar. Espero que não tenha sido propositado, porque eu também te amo. Não. Amo a ti, o teu marido, a tua família enormemente por essa disponibilidade que tu estás aqui conosco. Ai, e ali vai para frente. Então, é nessa fase que nós começamos a ter também atenção, não é? Quando a criança é uma criança que não socializa, é uma criança que não tem interação com outras crianças, é uma criança que se isola, não é? Não é uma criança que consiga captar regras, ela não obedece às regras, olha, não, aqui não, vem para cá. E uma criança muito irritada, temos que ter atenção, porque às vezes temos ou excesso de estímulos ou falta de estímulos em casa. E porque também nessa idade começam a traçar já alguma personalidade. Personalidade, exatamente. Então, mais o que é relacionado a essa fase, passamos para 1 ano e 9 meses, a criança já consegue, veste-se com o auxílio, não é? De um adulto, fica sobre um pé, que ela gosta de fazer o equilíbrio, e usa frases já muito bem ditas, e começa o controle do esfíncter, que é a retirada da fralda, que é uma fase que precisa de bastante atenção e as mamães têm que ter cuidado para não ser algo traumatizante. Exatamente. Obrigar a criança a sentar, a ficar sem a fralda, não. Tem que ser paulatinamente, conversando com a criança, mostrando o quanto é bom ela ter essa independência, e é lógico, não é fácil, não é nada fácil fazer o desfraude,
não é? Há que ter muita paciência e à noite a criança ainda precisa da fraldinha para dormir. Deve começar pela parte diurna e depois passar para a noturna, que é mais complicado. E eu Que é até mais complicado. sugiro muitas vezes isto estar em consonância se a criança estiver no infantário, para não ser só fim de semana e a dificuldade Sim. ser maior. Exatamente. Até os 2 anos, ela já começa a ter a independência de querer fazer as coisas. Ela quer comer sozinha, não é? A mãe pode ter uma colher auxiliar e a colher da mãe. E ela vai pondo, a mãe vai pondo. De forma que ela tenha autonomia. Devemos, crianças que usam chupeta, que usam ainda a mamadeira ou o biberon, começar a retirar e a trocar pelo copo, tirar a chupeta, fazer com que a criança se distraia e fique mais tempo sem esse auxílio, até por conta da arcada dentária da criança, não é? Que nós vamos começar a saída dos dentinhos já desde os 7, 8 meses, e depois a chupeta ela pode fazer com que haja um aumento, né? Uma deformidade nessa arcada dentária, e então termos atenção a tudo isso. Relacionado até os 2 anos, importante, brincadeiras lúdicas, brincar junto com a criança, estimular a criança o máximo possível, de forma que ela não fique grudada na frente da televisão. Infelizmente, nós estamos numa era da tecnologia e os pais usam muito esse acessório para entreter a criança, mas seria melhor não usar tanto, porque muito estímulo faz a criança também ser uma criança hiperativa, não é? Temos aqui uma pergunta. Gostaria de saber se o desenvolvimento dos bebés prematuros, os tempos são iguais com os não prematuros? Não, dependendo do prematuro, não é? Existem bebês que precisam de um tempo maior para mostrarem os estímulos, mas não quer dizer que eles estão fora do esperado para a idade, mas eles podem ter uma dificuldade para demonstrar esses estímulos na faixa etária certa, não vão demonstrar. Porque muitas vezes temos que fazer também a idade corrigida, conforme o próprio nome diz, quer dizer antes, quer dizer que saiu antes do tempo. Logo, nós temos que fazer a idade correta para depois pedir a ele que nos dê feedbacks em relação ao desenvolvimento correto para a idade corrigida. Exato. E dentro dessa idade corrigida, mesmo assim, o bebê pode ter um atraso maior a desenvolver as tarefas, mas o estímulo é tudo, porque quanto mais esse bebê for estimulado a fazer, mais rápido ele entra para os marcos do desenvolvimento. Olha, nessa idade estavas a falar, aos 2 anos, o que eu gosto mesmo de ver os miúdos é eles dizerem 2 palavras e quererem lavar as mãos. Entro para o consultório e eu começo a dizer, este tem 2 anos, gostam de lavar as mãos e gostam de secar. A única coisa que me irrita nisso é que tiram muito papel e cai todo o papel do peixe. Mas essas crianças são espetaculares. E eventualmente conhecem bem as partes do corpo e querem logo ser desafiadas com este estímulo novo que têm. O olho onde é que está? E a mãe diz-me logo a seguir ao pai, olha, pergunta-lhe o que ela gosta. Olha o nariz, aqui está o nariz e esta é a orelha. Portanto, começam a conhecer bem as diferentes partes do corpo, com mais ou menos 7 ou 8 partes diferentes. Às vezes é preciso perguntar de trás para frente, frente para trás, para baralhá-los, porque já conhecem muito bem. Já conhecem. Pronunciam muito bem as palavras referindo-se a uma pessoa ou ao objeto. Ela junta as 2 palavras e a frase já faz sentido. Adoram rabiscar. Exatamente. Eu tenho que tirar as esferográficas todas porque já fazem riscos e passam pela linha se nós pedirmos. É importante também dizer que nesta fase podem pôr até 6 cubos um em cima dos outros. Um em cima do outro, sim. Exatamente. Adoram brinquedos de montar e desmontar, porque eles já conseguem pegar
E então ele pega e ele abre e fecha e abre e brinca e quer fazer movimentos. É uma criança que corre e anda muito bem. Então os pais não conseguem ficar quietinhos, estão sempre atrás. Vem para cá, olha aqui, não mexe ali. Amam os livros e quando a criança tem o estímulo da leitura, livros com música e com figuras, entretém bastante e ele vai olhando as cores, vai identificando os animais e ela vai dizendo os nomes junto com a mãe. Tudo isso nessa fase é muito importante. É importante ter atenção ao comportamento. Crianças que os pais não põem regras nem limites, ela não consegue entender o não como não. Para ela é um desafio, não é? Temos que ter atenção a regressões, crianças que nessa faixa etária ainda se comportam como se tivessem um aninho, ela já tem que estar mais para frente, mais estimulada, avançada, e muitas das vezes, se essa criança com 2 anos ainda não faz tudo isso que nós estamos aqui a dizer, é importante passar pelo pediatra e, se necessário, um especialista, um neuro, não é? Para podermos ver toda a fase do desenvolvimento. Olha, Mônica já foi. Silvia, para dizer-te, peço desculpa pela troca, que tudo que é bom acaba, temos 2 minutos. Então, olha, muito importante. Uma coisinha muito leve pelos 3 anos. Então, era isso que eu ia tentar, pelo menos, chegar aos 3 anos. Aos 3 anos, nós já temos a necessidade de perceber as frases gramaticais, não infantilizar a criança, não falar como bebezinho. Se ele tiver a falar errado, sempre corrigir, né? Aos 3 anos, a criança ela já representa a figura humana, principalmente os progenitores. A menina é a princesinha, ama o pai, o menino é o príncipe, ama a mãe, é grudado na mãe, a menina é grudada no pai, porque isto é normal, porque é a fase das emoções, é a fase dela se apresentar, não é? Ela cumpre bem ordens e compreende os jogos com 3 anos. Curto bem eles a descerem as escadas. Já é um pé, alternam os muito pés, rápido. Já não é sempre com o mesmo pé. É uma coisa não, incrível. tem equilíbrio, ele já sabe que tem que pôr o pé direito, o pé esquerdo, segura no corrimão. E o que me irritava bastante nos meus filhos é porque usam bem as colheres. Já se sujam menos, mas de vez em quando estão com a colher aqui, mas olham para o pai. Portanto, e ele quer, onde ele vai, ele leva. É deixá-los comer por si. Comer sozinho, segurar o copo, não usar mais as mamadeiras, nem os acessórios do bebê, ir tirando consoante a faixa etária. E deixar a criança... 30 segundos. Então, acho que é isso, doutor. É importante nós percebermos todos os marcos e desenvolvimentos da criança. E prestar atenção àquilo que não é normal, àquilo que a criança ainda não faz, não é? Que é essa a nossa chave. Beijinho grande, obrigado por ter estado conosco, obrigado por todo mundo que esteve conosco, obrigado à minha equipe, que eu amo muito. Sem vocês, realmente, isto não seria possível. A Janda Chiara não tem como reclamar, porque hoje apanhou uma falta, chegou tarde. Vamos começar a pensar a estender mais o tempo. Tchauzinho, bom fim de semana, cuidem-se, mantenham-se em casa como habitual. Beijo grande da Piandra, cuidem dos vossos pequenotes. Beijinho.